porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amado, mas é pouco isso. Será que a igreja se alegra com isso? Será que nós nos alegramos em ser a igreja de Deus? Olha o que diz aqui sobre você e nós. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, não é real, nação santa, povo de propriedade, essa palavra, irmãos, exclusiva. Deus não tem meio, quase. Exclusiva de Deus. A gente precisa acordar para entender a palavra sobre nós, sabe, irmãos? Sobre nós. Toda essa coisa grande, bonita, bacana que Deus fala de nós, só que propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Só para beleza? Para proclamar. O pastor João já falou aqui, já com vocês, né? Para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a gloriosa luz. Mas a palavra é tão linda, simples, tão maravilhosa, não é verdade, irmãos? A palavra é tão... Agora, sabe, irmãos, o texto que eu vou ler aqui da palavra, Mateus 16, e o versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o Senhor Jesus estava conversando aqui com seus discípulos, né? E perguntou o que o povo dizia dele, o que o povo achava dele e tal, né? Um disse que tu és um profeta, Elias, ou um profeta tal. Eu disse, mas vocês? Quero saber de vocês. Quem sou eu? Quem sou eu? E Pedro, um homem com falhas como nós, né? Que pisou na bola várias vezes, disse, tu és o Cristo, aleluia, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus disse, Pedro, não foi você que falou, o Espírito Santo é que te revelou e falou na tua boca, viu? E então ele disse assim, e eu também te digo que tu és Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer. Haverá luta constante, diária, do inferno contra as trevas, mas não vai vencer, não vai prevalecer, porque a igreja é minha, eu edifico a minha igreja, a minha, viu? A igreja é dele, e nós formamos como membros, cada um de nós, membro da igreja, membro deste corpo de Cristo aqui na terra, aleluia. Cristo é o cabeça deste corpo, que você é um membro ligado a esse corpo. Gente, sabe que a gente consegue se alegrar, a gente consegue se fortalecer, a gente consegue realmente adorar e glorificar Deus com sinceridade, sabe, irmãos? Essas coisas tão grandes e gloriosas que Ele fez por nós e conseguiu por nós, irmão, para nós. Nós que estávamos perdidos, desgarrados, né?
pelo sangue derramado na cruz, pelo sangue de Cristo. Ele nos remiu e continua remindo almas, remindo vidas ainda hoje, sabe, irmãos? Então, o texto é vivo e é poderoso, sabe, irmãos? Aquela Bíblia velha, só com palavras novas e atuais. Palavra atual que fala cada dia no profundo da alma e do coração do homem, do ser humano, irmãos. E esta palavra viva, sabe? A palavra é o testemunho nosso, a Bíblia é o testemunho nosso, né, irmãos? A Bíblia identifica você, né? Eu fico preocupado que hoje ele tem um celular, né? Não. Carregar a Bíblia? Não. O celular tem tudo. A Bíblia é diferente. Viu, irmãos? A Bíblia identifica você. Lá vai um crente. Lá vai um crente. Não é isso? Também eu te digo, Pedro, que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra mim. Então, mas a Bíblia diz que nós somos membros do corpo de Cristo. Membros do corpo de Cristo. E acho que é 1 Coríntios 12, acho que é 1 Coríntios 12, sim, que fala sobre o corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Nós somos ligados ao corpo de Cristo. Que o pé não pode dizer para a mão, ou a mão dizer para o pé, não, porque eu não sou pé, eu não sou do corpo. Não, está ligado no corpo e não tem jeito. Somos o corpo de Cristo, a igreja. Você, amado, amada, você é o corpo vivo de Cristo aqui na terra. Amados, precisamos acordar, precisamos despertar. Somos o corpo vivo de Cristo aqui. Ele não tem outro meio, é nós, sabe? Os anjos quiseram fazer, mas não, é a minha igreja que vai fazer isso aí, sabe? O pastor diz que o cristianismo é pregar o evangelho, né? E para pregar precisa ter vida. Viu? Para pregar o evangelho precisa você ter vida cristã. Você está pregando e quem está ouvindo está conferindo que você é cristão, sabe? Que você vive com Cristo, que a tua vida é de Cristo. A vida cristã. Cristianismo não é simplesmente uma carteirinha de membro, não. Cristianismo é vida com Cristo. Paulo dizia, eu não vivo mais aqui, quem vive aqui é Cristo. É Cristo que vive, sabe? Então um corpo, irmão, o corpo de Cristo. Como era o corpo de Cristo, irmãos? Cristo andou 3 anos qualquer coisa aqui na terra, testemunhando, falando do amor do Pai, curando, libertando, não é verdade? Fazendo uma obra, ressuscitando, multiplicando pão, uma coisa gloriosa. Onde ele passava, ia ficando aquelas maravilhas todas, o povo dando glória. Jesus, 3 anos caminhando, né? E às vezes cansado, né? Às vezes cansava, às vezes ele cansava também, né? Então, embora sendo gerado pelo Espírito de Deus, né? Mas ele nasceu de uma mulher e tinha um corpo físico, né? Tinha um corpo físico. Cansava. Certa ocasião entrou no barco e dormiu, né? Dormiu. Né? Numa tormenta. E ele dormia, né? E os discípulos apavorados: mestre, tu dorme, baba, ronca aí, nós estamos morrendo, acorda. Ele acordou e repreendeu o vento. Aquele texto é lindo também, né, irmão? Maravilhoso. Porque Jesus disse para os discípulos: entremos e passamos para a outra margem. Jesus não falou assim: entremos, vamos enfrentar uma tempestade e vamos morrer. Entremos do barco e vamos passar para o outro lado. E os discípulos esqueceram disso que Jesus falou. Esqueceram, loguinho esqueceram, sabe?
Veio a tempestade, ele falou, vamos morrer. Não lembrou que Jesus disse, vamos passar para o outro lado. A gente não lembra que diz assim, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci. Tem de bom ânimo, sabe? Eles não lembraram disso, né? Então, amados, e o que aconteceu? Jesus repreendeu o vento, o mar, a tempestade. Chegaram do outro lado, calmo, tranquilo, em paz. Isso quer dizer que a vida nossa aqui, né, que temos lutas, provações, muita batalha aqui neste mundo que estamos enfrentando. Só que a nossa chegada lá será uma paz gloriosa. A nossa chegada lá, já pensou, irmão, se nós alcançarmos o arrebatamento da igreja? Não dá nem para entender, a mente humana não consegue entender. Almas do mundo todo, sei lá de quantos anos, quantos mil anos, que está aguardando o arrebatamento da igreja, sabe? Que chegada gloriosa em paz terá a igreja do Senhor Jesus Cristo. Corpo de Cristo, vós sois o corpo de Cristo, diz o texto da palavra, sabe? Edifico a minha igreja, o meu corpo eu edifico. E as portas do inferno não vai vencer. Ela tem luta, a igreja enfrenta luta, problema, sério de coisas. Mas o diabo não pode ser o vencedor, nunca, nunca será o vencedor, nunca, sabe? E sabe, irmãos, como era o corpo de Cristo? Ele andava de dia pelas rodovias, pelas estradas, nas praias, montes, pregando, ensinando, né? Como era o corpo de Cristo? Porque a Bíblia diz que nós somos esse corpo, você é um membro desse corpo. O corpo de Cristo, perfeito, sem defeito nenhum, santo. O corpo de Cristo era santo. A Bíblia está dizendo que você é isso aí aqui agora, o corpo dele. Você faz parte do corpo dele. Eu, você, nós fazemos parte do corpo de Cristo, irmãos. Era santo, perfeito, sem defeito, né? Efésios 5, 27 diz, pura, a igreja é pura, é santa, é o corpo de Cristo, igreja pura e santa, irmãos. Então, amados, como deve ser hoje a igreja, o corpo de Cristo? Então, santa. Jesus disse, edifico a minha igreja, é dele, a igreja dele tem que ser santa, gente, não tem outro jeito, não tem outro caminho, gente. Denominação tem centenas e centenas de nomes e invenções e vai aparecer muito ainda. Mas ele só tem uma igreja que compõe dos verdadeiros nascidos de novo. Os verdadeiros convertidos. Aqueles que são deles, que andam com ele. João 10, se eu não estou enganado, diz Jesus assim, eu conheço as minhas ovelhas. Elas ouvem a minha voz e não segue outro, segue a mim. Viu, irmão? Segue a mim. Amados, nós precisamos ouvir a palavra e mudar muito nosso comportamento, sabe? Para vivermos o cristianismo, gente, viver o cristianismo. Então, a igreja é santa, é o corpo de Cristo. Santa, o que é santo? O que é separado para Deus. O que é santo, gente? O que é de Deus é separado, vive para Deus. Só para Deus. O crente não peca, peca. Cai de joelho na hora. O sangue de Jesus tem poder, te limpa e te purifica. Você já levanta naquela bênção novamente, sabe, irmão? A igreja é santa. A igreja não anda na imundícia do mundo, a igreja não anda na pecaminosidade, não anda. Não pode andar, irmãos, não anda.
Porque o Senhor é o cabeça de uma igreja santa, limpa, perfeita. Ele não é cabeça de uma igreja mundana, a igreja suja. Ele não é cabeça dessa igreja. Edifico a minha igreja, a dele. Viu, irmãos? Verdadeiro nascido de novo, as coisas velhas, tudo para trás, diz a Bíblia, não sou eu. Tudo para trás, as coisas velhas, tudo. Vida espiritual, vida nova na presença de Deus. Aleluias. 1 Pedro 1, 13, 14, 15, 16 fala, né? A igreja, o corpo de Cristo é santo. A palavra lá em Pedro, né? De ser de santo como eu sou santo. O Senhor Jesus está dizendo na sua palavra, por que você tem que ser santo? Porque vocês são meus filhos. Quem tem seus filhos, luta a batalha para que eles cresçam e sejam igual ao pai e à mãe. Não é isso? Os filhos têm que ter o caráter do pai e da mãe. Quando crescer, vai viver realmente aquilo que aprendeu dentro da sua casa. Sabe? E Jesus, a palavra diz assim, sede santo, porque o diabo, não, porque eu sou santo. O diabo não é santo. Sede santo, porque eu sou santo. E lá nesse texto de Pedro, tem um versículo interessante. Sede santo em todo o vosso comportamento. Igreja, amados, que simplicidade de Deus, para nós entendermos. Sede santo em todo o vosso comportamento, procedimento. Quando você conversa, quando você dá risada, quando você anda, quando você senta, quando você levanta, quando você trabalha, quando você sorri. Santo. Quando você compra, quando você paga. Santo em todo o vosso comportamento, irmãos. Porque eu edifiquei a minha igreja. É a minha igreja que é assim. Que é assim. Estamos sendo, irmãos. Estamos procurando viver essa vida de santidade para com Deus, agradando a Deus. Sabe, amados? A igreja é submissa a Cristo. Efésios 5, 24. A igreja é submissa, porque Ele é o cabeça. Sabe? Ele é a cabeça. É muito chato a igreja querer, a cabeça querer fazer alguma coisa e o corpo não fazer. Não querer fazer. Sabe? Não dá. Não dá. A igreja, o corpo, é fiel à cabeça. À cabeça. Amados, vamos correr um pouquinho aqui. 1 João 1, 15, 16, 17 diz assim: não ameis o mundo. 1 João, se alguém for abrir a Bíblia aí, eu vou falando por cima, né? 1 João 1, 15, 16, 17. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Olha, não amem o mundo e nem as coisas que há no... Por quê, amado? Por que Deus está falando isso com o seu corpo, com a sua igreja? Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo não pertence às coisas de Deus. O mundo é manobrado pelo maligno. A igreja manobrada pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Aleluia. A igreja vive o contrário do mundo. A igreja vive o contrário do mundo. Há anos atrás, sabe como é que os crentes eram conhecidos? Sabe quem sabe? Lá vai um protestante. Lá vai um protestante. Por que protestante? A vida desse protestante batia de cara, de frente com ele, com a vida que ele vivia. Sabe, irmão? Então, irmãos, não se conformar com o mundo, irmão. O crente, o corpo de Cristo não aceita, irmãos, o andar do mundo. É
Então, hoje não está brincadeira, irmão. Não está brincadeira. Não é brincadeira. Então, eu sempre falo que os crentes, a igreja hoje, não enfrenta aquela prova que os primitivos crentes tiveram. Pega lá o protestante, bota ele no muro aí. E os caras tudo de arma na mão lá. Você é de Jesus ou não é? Eu sou de Jesus. Pum, 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 morre na hora. Não, eu não sou, não. Vem para cá então. Hoje a igreja não tem essa prova dos muros, mas tem um mundo que não é fácil encarar. Enfrentar o mundo de hoje, sabe, irmãos? Enfrentar as atualidades de hoje não é brincadeira, irmãos. Você logo vai ficando antipático, até crente de passageiros já não gostar de você. Você, meu Deus, sabe? É verdade, pastor? É. Às vezes eu penso que a gente está velho e tal, mas é por aí mesmo. Então, amados, o mundo faz o contrário de Deus. O mundo quer as coisas do mundo. E a igreja precisa desejar as coisas de Cristo, que é o cabeça. A cabeça, irmão, sempre vai contrariar a vontade do corpo. Você sabe disso, a gente sabe disso. A gente tem que contrariar a nossa carne. A gente tem que aborrecer a gente mesmo, contrariar a gente. Não, você não vai fazer. Não vai, você é do Senhor, você é crente em Jesus. É um testemunho feio, está fazendo, não faz isso. Sabe, a gente mesmo se reprime. A gente mesmo, em quando está exortando a gente mesmo, não é verdade? A gente exorta a gente mesmo. Por quê? Porque o inimigo tenta o crente. O inimigo não tem que tentar o mundano lá, tudo é dele lá. Tudo é dele. Tem que tentar o crente, aquele que é de Jesus, aquele que está servindo a Jesus, sabe, irmão? Gálatas 5:19 fala da carne que contraria realmente a nossa vontade. Nós temos que reprimir, irmãos. Temos que levantar de manhã e clamar: Senhor, quebra os laços, quebra as armadilhas. Porque o inimigo prepara armadilhas, laços escondidos, ser desapercebido, a ver com amigos, com pessoas assim, quando você quer ver, tem um laço ali, uma armadilha ali. É preciso muita vigilância e clamar muito ao Senhor. E quando for dormir, Senhor, se pequei hoje, perdoa, Pai. Não me deixa dormir para consertar nada amanhã, não. Porque você pode não chegar amanhã. O dia de amanhã pode não chegar para a gente. Né? Quantos que deitam e não acordam mais? Nós tivemos um membro lá em cima. Não sei, acho que nem o pastor João lembra do Curi, irmão Curi, um irmão nosso na fé, deitou, dormiu, vai acordar só no arrebatamento agora. Só no arrebatamento que ele vai acordar, sabe? Não acordou mais. Então, nós precisamos orar antes de dormir, viu? Amanhã eu vou consertar aquele negócio, amanhã eu dou. Vai. Vamos ver se dá, né? Vamos ver se dá para chegar. Muito bem. Deixa eu ver se eu chego aqui no começo da palavra. No começo, eu estou no fim, viu, gente? Estou no fim. Então, o mundo está posto no maligno. 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Assim que diz a palavra. Sabemos que somos dele, de Cristo. Corpo de Cristo. E o mundo jaz no maligno. A igreja vai subir, mas o mundo não. O mundo não, sabe, irmãos? Aleluia. Os princípios de Deus não mudam, gente. Os princípios de Deus, nós mudamos nossos princípios, mudamos tanta coisa. Mas a palavra diz assim: não remova os marcos antigos. Toma cuidado, viu? Não remova os marcos antigos, não. Tome cuidado, a palavra que diz isso, sabe? Os marcos antigos. Os marcos antigos. É a palavra, o princípio da palavra. Precisa
Estar muito firmado nisto, viu? Então o princípio de Deus não muda. O homem muda, o ser humano muda, é uma série de coisas. Uns mudam para pior, outros para melhor, mas sempre está tendo mudança, sempre mudança, né? O homem muda, né? Mas os princípios de Deus, não. A palavra de Deus não muda, gente. A palavra de Deus diz assim: passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Vão se cumprindo cada dia no homem, creia ou não, aceite ou não, a palavra vai se cumprindo. E ultimamente nós estamos vendo a natureza tratando violentamente no mundo, né, gente? A gente está vendo países aí passando por certas provas que ninguém pode mudar, porque é a tempestade, é a natureza que está fazendo, e quem é que muda? Só Deus, né? Só Deus, né? Então a gente vê criança morrendo de fome, criança morta, criança matando e tal, a gente fica penalizado, sabe? Mas o povo está buscando Deus, o povo quer Deus, o povo quer Deus, né? Toda sorte de pecado domina o mundo, e Deus dando água, chuva, semente para comer, o ar para respirar, Deus dando tudo, sabe? E o homem não quer saber da palavra de Deus, o homem não quer aceitar a palavra de Deus. Então, amados, a palavra nesta noite é para nós. A comida, você está comendo? Pela palavra, né, irmãos? É a palavra aí, não adianta, né? É a palavra, não tem para onde fugir, não. A gente vê a liderança hoje tão relaxada. Só que a Bíblia diz que Deus vai cobrar de cada pastor. A Bíblia diz. É, pastor, a Bíblia diz. Pastor tem que avisar, o pastor está aqui para avisar do perigo. A palavra está dizendo assim, irmãos, irmã, não pode, tem que mudar esse teu comportamento, não pode ser assim, tem que mudar. Sabe, irmãos? Mas a Bíblia diz que Deus vai cobrar seriamente de obreiros. 1 Timóteo 2,9, traje decente, modéstia, bom senso. Quanto traje indecente, quanto traje indecente. Sabe, irmãos, a decência não é para Deus. Deus nos criou, nos fez. Ele formou os membros do nosso corpo todo, sabe? A cobertura deste corpo é para evitar a provocação do sexo oposto. É para evitar o pecado. Sabe, irmãos e irmãs? Ô papai do céu, não é brincadeira, gente. A palavra de Deus, gente, é coisa séria. Não se brinca com a palavra de Deus. Sabe? Não se brinca com a palavra de Deus. Outra coisa, irmãos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me segue. Ouve a voz e me segue. Eu estava lendo outro dia a palavra, e quando Deus me dá um chacoalhão. Aquele texto, Jesus dizia assim: todo aquele que ouve a minha palavra e as pratica, este pratica pegou, sabe? Porque ouvir a palavra é uma coisa, sabe? Todo mundo ouve, o diabo também ouve, sabe de tudo também, o diabo também sabe. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, vive, põe em prática, será comparado ao homem prudente que, ao construir a casa, cavou no profundo os alicerces e lançou as paredes e entrou dentro da casa com a família. Vieram o mau tempo, a chuva, o temporal, e a casa permaneceu. É aquele que ouve a minha palavra e pratica.
que é praticar, irmãos? É fazer. O que é praticar? É fazer. É viver a palavra, irmãos. Igreja, não tem para onde fugir, não tem para onde correr, não, irmão. Temos que descer mesmo, nos acertar com Deus. Ele nos ama, irmão. Ele nos ama e Ele nos quer realmente que sejamos vitoriosos, né? Vitoriosos diante dEle. Aleluia. Agora está chegando a hora já, né? Quase. Aleluia. Mas eu também estou terminando, viu, irmãos? Então, aqui algum texto eu falei que Deus vai cobrar dos pastores. Jeremias 50, versículo 6, diz assim: seus pastores fizeram errar o povo. Os seus pastores fizeram errar o meu povo. Os pastores é que cuida do rebanho. Irmãos, o pastor, o verdadeiro pastor, não muita coisa que a gente vê por aí. Os verdadeiros chamados por Deus é o que dá a vida pelo rebanho, cuida do rebanho, sabe, amados? Vive no meio do rebanho, vibra com a vitória do rebanho, sofre com as lutas do rebanho, sabe, amados? Jeremias 56, seus pastores fizeram errar meu povo. Jeremias 30, 23, sou contra esses pastores, diz lá, pode abrir e ler, viu? Sou contra esses pastores. E o 23, 16, não deis ouvidos a esses pastores. Irmãos, a Bíblia, Deus falando isso. Igreja de Deus, não dê ouvido para essa gente, não é pastor nada. Não é pastor coisa nenhuma, sabe? Não dê ouvido, não dê ouvido. E tem outro texto, não sei se eu pulei ele aqui, que não cura a enfermidade do povo, sabe? Hein? Ezequiel 34, não cura as feridas do povo. Isto é espiritualmente, irmãos. Isso é espiritual. Não cura a ferida do povo. Não, isso não é pecado não, todo mundo faz, que nada, caminhando todos para o inferno, tudo no mesmo caminho, para o inferno. Hebreus 13, 7 e 17 diz assim: obedecei a vossos guias que velam pelas vossas almas. Olha o que diz Hebreus, é o Novo Testamento, viu? Obedecei a vossos guias, os vossos pastores, viu? O guia espiritual seu, viu? São os pastores que são vocacionados, que são chamados, sabe? Porque pastor não é aquele que quer ser pastor, não. Pastor é aquele que é chamado por Deus, vocacionado por Deus. Esse o Senhor vai com ele e usa e gasta a vida dele no rebanho. Fisicamente a gente se alimenta porque precisa manter esse corpo forte. O corpo alimentado, ele resiste à enfermidade, uma série de coisas, o nosso corpo bem alimentado, sabe, irmão? Enfraquecido, você pega a doença, pega uma série de coisas e não vai para frente mesmo. E a alma tua, filho, como está a tua alma? Coitadinha da tua alma, meu Deus. Não está lendo a Bíblia? Você não trouxe a Bíblia porque você não quis trazer ou não tem? Por que você não trouxe a Bíblia na igreja? Sabe, irmãos? Você responde para Deus. Responde para o Senhor essas coisas todas, viu, irmãos? É fácil a gente se acomodar, viu, irmãos? É fácil a gente se acomodar. Você, eu, todos nós. É fácil. Mas não brinca com as coisas espirituais. Primeiro que a gente não sabe o momento que a gente vai. A gente não sabe o instante da gente. Sabe, irmãos? A gente está aqui, a gente não sabe amanhã, não sabe daqui meia hora, a gente não sabe. Gente, a nossa vida precisa estar no altar de Deus. Nossa vida precisa estar na mão dele, no altar de Deus. Sabe, irmãos? Pastor, vou passar para você. Eu sempre comento, irmãos, que a igreja é como uma empresa. A igreja é como uma empresa.
A empresa tem o seu proprietário. Então o proprietário contrata um homem capaz, um gerente capaz de administrar toda a sua empresa. Ele então arruma vários gerentes locais, setor de grupos e tal, e para dirigir a empresa toda. No final do ano, o diretor da empresa vai, vamos fazer o balanço do ano e ver como é que foi o ano. Né? Aí vê, soma, e fechou no vermelho. Ele testemunhou do presbitério, que fechou bem, ganhou alma, tudo, então positivo. E fechou no vermelho a fábrica. O diretor disse: ó, seu fulano, você vai ficar mais um ano, viu? Tem que me tirar a fábrica desse vermelho, porque a fábrica é para crescer e abrir outras fábricas. Eu quero abrir filiais da minha empresa. Vai para o segundo ano. Chega fim de ano, vermelho. O que o dono da empresa faz? Manda embora aquele diretor lá, aquele cara lá, né? E vai trazer um homem decente e capaz para a empresa dele prosperar. Não é assim? Agora você traz a empresa para a igreja, viu? A igreja é a empresa do Senhor Jesus. Ele é o Senhor da igreja. Aí ele coloca os seus gerentes. Tá entendendo, Ricardo? Tá? Não quero chegar. Ele contrata os seus gerentes, que são os pastores. Nós aqui, viu, os seus pastores? Nós. Viu? Ele contrata os seus pastores e olha, final do ano precisa crescer a igreja, precisamos abrir novas congregações, abrir pontos de pregação, porque a igreja precisa crescer, a igreja precisa abrir outras igrejas, o reino de Deus precisa crescer na terra. Tá? Chega fim de ano, Jesus, não ganhamos nada, perdemos ainda membro, não está tendo dinheiro, a situação não vai, está difícil. Será que o dono da empresa deixa esse mais um ano ainda? Tenta mais um ano, vamos ver. Vai esperar acabar a igreja? A nossa responsabilidade, pastor João, como pesa a responsabilidade do homem de Deus. Por isso que a igreja precisa orar muito pelo seu pastor, por ele, para a esposa dele, pela família, orar muito pelo pastor. Porque a luta maior vai na cabeça do comandante. A luta maior vai na cabeça do comandante. A igreja precisa orar muito, o pastor é abençoado, é um líder, é um homem de Deus, precisa ser sustentado pelos irmãos, pela igreja. A empresa do Senhor Jesus precisa abrir portas novas congregações.